em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão querido, minha irmã, no trechinho do Evangelho de São João que nós ouvimos hoje, Jesus fala da nossa vida com Ele. Eu tenho certeza que há pessoas que fazem parte da sua vida. Eu tenho certeza que você faz parte da vida de algumas pessoas. E isso é tão profundo, isso é tão verdadeiro. E os sonhos de vocês se misturam tanto uns com os outros. E o dia a dia de vocês se mistura tanto de uns com os outros, que parece que nada nesse mundo pode separar vocês. Há pessoas que fazem parte da nossa vida e a gente é quase incapaz de imaginar a nossa vida sem elas. Há pessoas cuja vida a gente faz parte e possivelmente você deve fazer parte num bom pedaço da vida de alguém. Hoje Jesus fala da nossa história com Ele, da nossa vida com Ele, do nosso relacionamento com Ele. Eu não sei o que você talvez um dia possa ter pensado que Jesus gostaria de ter com você. Algumas pessoas talvez pensem Jesus tão grande, mas tão longe, que até imaginem, eu acho que Ele não quer nada comigo. Afinal, Ele tem tanta coisa com que se preocupar e tanta gente para ver. Hoje eu queria contar para você que a Escritura diz que Jesus quer ter com você algo muito especial, uma história muito especial, um relacionamento muito especial. Jesus quer fazer parte da sua vida. Jesus quer que você faça parte da vida dele. E isso é tão verdade que na Bíblia está escrito que Jesus começou conosco uma aliança. Esse é o tipo de relacionamento que Jesus quer ter comigo e com você. Não o relacionamento de alguém conhecido de longe, relacionamento de alguém que a gente pode ter por perto em alguns momentos, mas em outros não dá para estar tão perto assim. Jesus quer ter conosco uma aliança. A imagem mais próxima que a gente tem desse tipo de história, desse tipo de relacionamento que Jesus quer ter com a gente, é o casamento, um bom casamento. Quando um casal se une diante do altar, eles fazem uma aliança. O que é meu passa a ser seu. O que é seu agora também é meu. A minha história, ela agora é sua. Os meus sonhos, eles agora precisam ter um lugar para você. Aquilo que é o meu suor, que é o meu trabalho, vai ser também por você. Aquilo que é seu, agora também é meu. Você não pode me esquecer no caminho, quando fizer projetos. Você não pode um dia
desaparecer é quando talvez eu mais precisar. Eu e você precisamos aprender a perdoar um ao outro, para que a gente nunca desista um do outro. Isso é um casamento, é uma aliança. É essa história que Jesus, o Filho de Deus, quer ter com você. Uma aliança que às vezes da nossa parte é muito imperfeita. A gente sabe como dói uma traição, uma infidelidade. E o Senhor Jesus também sabe, porque muitas vezes a gente esquece que tem uma aliança com Ele. A gente esquece de trazê-lo para os sonhos da gente. E aí a gente planeja um monte de coisas nas quais Jesus não cabe. A gente se perde dele. A gente vai para longe quando está tudo bem. A gente tenta viver do jeito da gente. Até que um dia a gente lembra que precisa voltar para Ele. Mas da parte de Jesus, você pode ter certeza, Ele sempre foi e Ele sempre vai ser fiel. Ele não trai, Ele não engana, Ele não vai embora, Ele não desiste de amar a gente, Ele não se cansa da gente. Ele tem uma aliança e Ele nunca se esquece. Essa é a história que Jesus quer ter comigo e com você. Uma nova e eterna aliança. Uma intimidade como a intimidade que tem aquela pessoa que um dia você aceitou diante do altar e que você trouxe para a sua vida. Entrou na sua casa, entrou na sua vida, para não sair, para não sair. Intimidade é uma palavra da nossa língua que significa trazer para dentro. É isso que Jesus quer ter com a gente. Jesus quer que você traga Ele para dentro dos seus problemas, das suas dores, dos seus fracassos, das suas esperanças, dos seus sonhos. E onde há feridas, se você traz Ele para dentro das suas feridas, Ele cura. E onde existem esperanças, sonhos, se você traz Ele para dentro, Ele te faz sonhar coisas melhores. Jesus quer dar a você a intimidade do coração dEle. Jesus quer trazer você para dentro do coração dEle. Jesus quer que você o conheça. Jesus quer que você entenda um pouco melhor o que Ele deseja para a sua vida. Jesus quer que você experimente a companhia dEle. Jesus quer que você experimente desabafar com Ele, rasgar o coração para Ele. Intimidade, aliança. Irmãos, quantas pessoas desistem de vir à igreja, desistem de ter uma vida de cristãos, porque pensam que vir à igreja e ser cristão é apenas fazer algumas coisas e deixar de fazer outras. É apenas ter que cumprir um horário, talvez num domingo, que é um dia meio complicado, e isso é meio exigente. Quando a gente começa uma vida com Jesus, Ele vai conquistando o coração da gente. E de repente coisas que a gente nunca imaginou conseguir fazer, a gente consegue, porque Ele é o motivo. E coisas que a gente achava que nunca ia conseguir deixar para trás, elas ficam para trás, porque de repente elas não têm mais sentido. Jesus vale mais. Ser cristão é escrever a sua história com as mãos dadas com Jesus. Ser cristão é dividir as suas cruzes com Jesus. Ser cristão é abrir mão às vezes de sonhos muito curtinhos para aprender a sonhar os sonhos dele. Ser cristão não é fazer meia dúzia de coisas e deixar de fazer outras, ou se inscrever simplesmente numa igreja. Ser cristão é entrar numa família e começar uma história na qual a gente nunca mais vai se sentir sobrando, nunca mais vai se sentir deixado de lado, deixado para trás, porque Jesus jamais faz isso.
E quando a gente começa a nossa vida com Ele, nessa nova família, a gente descobre que tem irmãos, a gente descobre que pode fazer bem para muita gente, a gente descobre que às vezes a gente é filho mais novo, que precisa aprender com irmãos mais velhos, e tudo começa a fazer sentido. No trechinho do Evangelho de São João que nós ouvimos hoje, Jesus fala dessa história da gente com Ele, usando uma imagem: eu sou a videira e vocês são os ramos. Eu não sei se você já teve a alegria de ir a algum lugar onde havia uma videira, talvez no sul do Brasil, ou se você é de uma família que veio do interior, ou de uma família de imigrantes, talvez até na sua casa alguém colocou uma videira. É algo lindo de se ver, como a videira é capaz de chegar longe e ainda assim dar frutos. Existe uma seiva, uma vida muito poderosa correndo na videira, e apesar de ela ter galhos tão frágeis, são galhos vivos, são galhos fecundos. Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Nós somos ramos que às vezes são tão frágeis. Se você já olhou um pouquinho para dentro, você já descobriu que não é aquele super-herói que pensava que era. Você já desfez talvez aquela imagem que você tinha de você mesmo, como a pessoa que sempre tem razão, sempre dá conta de tudo. Em algum momento a gente descobre que a gente não é super-herói, que a gente não dá conta de tudo. A gente não se preocupa mais em que as pessoas olhem para a gente como se nós fôssemos, como diz aquele apresentador, monstros sagrados. De nada, porque a gente sabe que não é. Jesus também sabe. Ele não se assusta com isso. Jesus disse: vocês são os ramos da videira, vocês são frágeis, mas apesar de serem tão frágeis, eu coloco dentro de vocês a vida que eu tenho, e vocês vão dar muito fruto, e vocês vão alimentar muita gente, e vocês vão fazer bem a muita gente, e vocês vão transbordar de um amor, de uma alegria, de uma paz tão grande, que quem se aproximar de vocês vai se sentir um pouco mais perto de Deus. Isso é dar fruto. Meu irmão querido, minha irmã, você tem uma aliança com Jesus, e mais do que isso, Jesus fez uma aliança com você. Jesus fez de você um ramo dessa videira que é Ele próprio. Se ultimamente você tem sentido muito o peso da sua fragilidade, não consigo ser o que eu era um tempo atrás, estou meio deprimidão por causa disso tudo, estou meio medroso, ou então caí, errei, falhei, como é que eu podia cair nisso? Hoje, Jesus quer que você tenha mais atenção ainda à vida que Ele deu por você e que Ele dá para você. Você não é um deserto aqui dentro, você não é um ramo seco. Se hoje você se colocar de novo nas mãos de Jesus, se hoje você voltar para Ele do jeito que você está, e pedir que Ele abrace você de novo, se você pedir perdão, é o bastante. Ele te traz de volta para a videira, e você vai descobrir, vai perceber, você ainda tem muito para dar, você tem muito fruto para dar, você tem muita coisa boa para fazer por muita gente, a sua presença pode fazer bem para muita gente. Se você se unir a Jesus de novo, você vai perceber que o seu interior não é um deserto, ainda que ultimamente olhando para dentro, você tem a impressão de ver o seu coração como aquela terra rachada, sem água. Tem sementes de Deus aí dentro. Rega de novo, acredita de novo, busca a Deus de novo, e essas sementes vão voltar a germinar, e vão crescer, e você vai dar fruto. Jesus não fez você para ser uma terra seca, deserta. Jesus fez o seu coração para ser fecundo, para ter vida aí dentro, e para que a sua vida, transborde para muita gente. Jesus continuou falando conosco, nesse trechinho do Evangelho de João, e Ele nos dá
uma ordem: permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Essa palavra fala do tipo de intimidade, de aliança que Jesus quer ter com você e comigo. A palavra permanecer na nossa língua vem de duas palavras em latim, que é a língua mãe da nossa. Permanecer significa ficar entre as mãos de alguém, ficar envolvido pelas mãos de alguém. Hoje, o Senhor Jesus está convidando a gente para isso. Permaneça em mim, ou seja, deixe que eu pegue você nas minhas mãos, deixe que eu vá moldando você, deixe que eu proteja você. E mais ainda, Jesus diz: eu permaneço com você. Jesus não está longe, Jesus está ao alcance da sua mão. E se você estender as mãos para Ele, com uma breve oração, você vai ser capaz de tomá-lo de novo, agarrá-lo de novo, para não se perder mais dele. Algumas pessoas pensam que Jesus se afastou para sempre. Jesus está à distância de uma pequena oração. Diga para Ele: Senhor, eu preciso muito de você. Senhor, eu não sei mais, me ajuda. E é o bastante, Ele está entre as suas mãos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quando eu era criança, como toda criança que vai aprendendo a andar, eu gostava muito de descer do colo do meu pai ou da minha mãe e sair andando. Afinal, a criança tem que explorar o mundo, a vida. Mas quando eu cansava, ou quando a distância era muito comprida, eu sabia que se eu subisse de novo no colo do meu pai, eu chegava muito mais longe e sem me cansar. Irmãos, a gente cresce e passa a vida inteira achando que a gente tem que fazer o caminho da gente do nosso jeito. A gente tem que viver. O problema é que às vezes a gente pensa que viver significa viver coisas longe de Deus. E a gente acaba fazendo alianças que se quebram rápido. A gente acaba fazendo do coração da gente deserto. A gente acaba perdendo a fecundidade, porque a gente se esvai em coisas que não valem a pena. A gente precisava aprender a ser como criança, e lembrar que a gente tem um Deus, e lembrar que Jesus disse: permanece nas minhas mãos, porque aí a gente ia correr para o colo dele, e no colo dele a gente vai muito mais longe, e a gente vai com o coração em paz. Permanecei em mim, eu vou permanecer em vocês. E aí Jesus dá uma notícia que talvez você já tenha descoberto a duras penas há algum tempo na sua vida. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Veja, Jesus não disse: sem mim vocês podem um pouquinho, mas não podem o resto. Não foi isso que ele disse. Jesus não disse: sem mim você quase consegue, mas quando vai chegar lá, não dá. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sabe tudo aquilo que Deus sabe que você pode ser, sabe todo o potencial que Deus te deu, e talvez você tenha até enterrado aí dentro de você, por medo, insegurança, por ter ouvido coisas, palavras que disseram que você não conseguia. Sabe tudo que Deus sonhou para a sua vida? Pois é, tudo isso, sem Jesus, a gente não consegue nada. A vida da gente, ela flui como um rio, entre duas margens, entre dois versículos da Bíblia. Um deles eu acho que você conhece bem. Enquanto a sua vida flui nesse rio, enquanto a sua vida flui nas margens desse rio, você vai longe, você supera dificuldades, você é surpreendido com o que Deus é capaz de fazer na sua vida. E as duas margens desse rio são as seguintes: primeira, sem mim nada podeis fazer. E a outra margem, tudo posso naquele que me fortalece. Enquanto a sua vida corre,
nesse mar, nessas margens, você é surpreendido com a ajuda de Deus. Você é capaz de se pegar em alguns momentos dizendo: uau, como é que eu consegui? Pois é, Ele estava com você, Ele te ajudou a encontrar os recursos que Ele te deu. Sem mim nada podeis, tudo posso naquele que me fortalece. Enquanto você caminha por essas margens desse rio, sua vida vai ser uma descoberta incrível do que você é capaz quando está em Jesus. Jesus termina dizendo que as minhas palavras permaneçam em vocês. Aí vocês vão orar e o Pai vai conceder o que vocês pedirem. Que as minhas palavras permaneçam em vocês. Irmãos, a gente vive num mundo que fala demais e fala coisas que não valem a pena. Existem palavras que têm a capacidade de destruir a gente por dentro. Não dê ouvidos ao que não vem do Senhor. Guarde as palavras dele. Deixa que ao final do dia permaneçam dentro de você as palavras dele. Quando você for dormir hoje de noite, e eu sei que nesse tempo de pandemia, de quarentena, às vezes é difícil conseguir parar para dormir. De vez em quando a gente olha e a gente vê as luzes todas acesas, 00:30, 1h. Às vezes é difícil parar e conseguir descansar. Quando você for dormir, você tem uma escolha a fazer. Ou você vai voltar às palavras que você ouviu no noticiário, na internet, ou quem sabe numa conversa de WhatsApp, ou quem sabe dentro de casa, no momento em que o sangue estava quente no pessoal lá, e essas palavras vão ficar girando na sua mente, trazendo para você ansiedade, preocupação exagerada. Ou você vai buscar lembrar de uma palavra do Senhor. A Bíblia diz que basta uma palavra e Ele salva a gente por dentro. Se você deixar permanecer dentro de você a palavra de Jesus, ela vai limpando a sua alma. Jesus disse no comecinho do Evangelho: vocês estão limpos porque a minha palavra está em vocês. A palavra de Jesus lava a alma da gente, vai limpando o interior da gente, vai com aqueles enganos do diabo que fazem a gente fazer as piores escolhas da vida da gente. A palavra de Jesus vai limpando a alma da gente e vai tirando aquelas lembranças que só fazem mal, que ressentem dentro da alma da gente. A palavra de Jesus vai limpando a gente e vai abrindo lugar para que a gente possa sonhar, acreditar, lutar por coisas melhores que Deus ainda tem para nós. Deixe a palavra de Jesus permanecer dentro de você hoje. Se agarre a ela, e essa palavra vai lavar a sua alma, e essa palavra vai crescer na sua alma como uma semente, e ela vai dar fruto, e no tempo certo ela vai brotar na sua vida. Permaneça a palavra de Jesus no seu coração, e você vai começar a orar de um jeito diferente, e a sua oração vai se encher de fé, e você não vai voltar atrás na oração, porque você sabe que é preciso orar até que a resposta chegue, mesmo que ela não seja a resposta que a gente queria, mas a resposta tem que vir. Senhor, eu não paro enquanto eu não sentir aqui dentro que a resposta chegou. Se a palavra de Jesus permanecer em você, você vai aprender a falar com Deus, com as palavras dele, e essas palavras vão te dar uma fé, um vigor na oração, vão te dar a capacidade de reagir orando. Você vai ver como o Senhor é poderoso, quando nós temos uma aliança com Ele, e lutamos para ser fiéis a essa aliança. Essa é a vida que Jesus quer ter com você, uma nova e eterna aliança. Você não foi descartado, você não foi deixado para trás. Jesus desposou a nossa alma. Seja você mulher, seja você homem, seja você jovem, ou seja você idoso, uma viúva, Jesus desposou a sua alma. Ele tem uma aliança e Ele é fiel até o fim.
Ele quer ter intimidade com você. Deixa Jesus entrar em todas as suas coisas, em todas as suas histórias, divide tudo com Ele. Ele quer que você entre no coração dEle, porque Ele tem muito para te ensinar. Jesus é a videira, você é um ramo, frágil, mas cheio de vida. Tem que voltar a brilhar vida aí dentro, porque é a vida que Jesus está dando a você. É verdade, você é frágil, por isso, sem Ele, eu sei que eu nada posso fazer, mas eu me lembro a cada dia, eu vou me lembrar a cada dia, sem mim nada podeis fazer, disse o Senhor, mas a palavra também me ordena falar, tudo posso naquele que me fortalece. Que a palavra de Jesus permaneça gravada na sua alma, e nenhuma mentira do diabo faça você desanimar de acreditar. Que a palavra de Jesus fique gravada na sua alma, e hoje você tem uma noite de descanso, de sono, de paz, porque você escolheu se apegar a ela, permanecer com ela dentro de você. Que você seja um homem de fé, uma mulher de fé, e que a sua oração não volte atrás. Que a sua oração encharcada de fé chegue no coração do Pai, até que a resposta venha. Não desanime. Se a resposta não for aquela que você desejava, acredite que Deus tem mais. Ele vê mais longe. Não deixe de confiar nele. Ainda que o coração doa, espera doer, levanta, prossegue o teu caminho com o Senhor. Meu irmão querido, minha irmã, que nesse dia de Nossa Senhora de Fátima, a mãe de Jesus, que mais do que ninguém, de um jeito todo especial, teve a sua vida toda entrelaçada com Jesus. As alegrias dela eram as alegrias dele. A dor dela era ver a dor dele. Os sonhos dela é que todos os sonhos dele se concretizassem. Que nesse dia Nossa Senhora nos ensine e nos ajude a ter uma vida de novo com Deus. Que a gente possa hoje lembrar, para nunca mais esquecer, eu faço parte de uma família. E quando a gente puder voltar a vir à igreja, que ninguém sinta isso como uma obrigação, ou como simplesmente cumprir um horário de uma religião. Que você lembre, eu fui escolhido para fazer parte de uma família. O meu Deus me chamou, eu tenho irmãos, eu posso dar muito fruto, eu tenho muita coisa boa aqui para dar para outros. Quem sabe que a gente possa se ver um dia, quando passar esse tempo, se o Senhor desejar, e a gente possa se ver aqui como uma família, aprendendo juntos a nos amarmos, a experimentarmos o amor dele pela gente, esse amor que pode tudo, que pode salvar e curar tudo. Que Nossa Senhora reze por nós e nos conceda a graça de termos um coração íntimo, aliançado, que permanece sempre no coração de Jesus. Vamos fazer o ofertório da Santa Missa, vamos cantar o hino do ofertório, colocando no altar